Você ouve agora Na Estrada com Rádio Idefran. No 18º Congresso Estadual de Espiritismo, pergunta: como lidar com os céticos em relação à existência do Criador? Heloísa Pires e Humberto Schubert respondem: existem provas. Existem provas, né? Todos os grandes filósofos da história da humanidade apresentaram provas da existência de Deus e da imortalidade da alma. É muito raro a gente encontrar um pensador materialista e, inclusive, os pensadores materialistas tendem ao irracionalismo. Não é uma acusação, não é uma crítica de fora, não. Eles levantam a mão e dizem isso. Não acreditamos na razão. Não acreditamos que o universo é ordenado. Não acreditamos que há sentido e propósito nas coisas. Né? Friedrich Nietzsche, né? O grande exemplo, pensador irracionalista, que conclui: como não existe razão, não existe Deus. E conclui corretamente, está totalmente certo. Para que a gente chegue à conclusão de que Deus existe, é preciso primeiro estar persuadido de que há razão, há ordem, há sentido nas coisas que nós fazemos. Nós temos inteligência e ordenamos o mundo com uma capacidade que é natural de interpretar e de ordenar o mundo, porque o mundo já é previamente ordenado antes de a espécie humana existir. Então, essa é a perspectiva que, em geral, a gente chama de pensamento crítico ou de idealismo, num sentido muito lato da palavra, e que está na base de uma filosofia que todos nós conhecemos como espiritualismo. É nada mais do que a tradução mais popular desse pensamento filosófico. Do ponto de vista dos fatos, nós temos observado no nosso núcleo de pesquisa lá em Juiz de Fora, por exemplo, o NUPES, que está observando também as pesquisas no mundo todo em espiritualidade, ciência e religião, etc., que há uma quantidade brutal de evidências materiais de que, por exemplo, a fé ou a crença em Deus torna a pessoa muito mais saudável do ponto de vista da saúde mental e também da saúde física. Então, assim, essa massa de dados já é suficiente para os materialistas dizerem: olha, isso aqui produz alguma droga no cérebro, alguma coisa que deixa a pessoa feliz, um pouco imune, né, à depressão, né, combate melhor ideação suicida, pensamentos suicidas, ansiedade, síndrome do pânico, né, uma série inumerável de transtornos mentais, praticamente todos, eles são afetados, eles são fortemente pressionados pela convicção e atuação, né? As pesquisas mostram isso. Não basta achar que Deus existe, que a vida tem sentido. É preciso a pessoa atuar praticamente na sua fé. As pessoas que fazem isso, elas têm como que um bônus muito significativo, empiricamente observável em milhares de estudos, né? Como proteção a desenvolvimento de doenças mentais e até mesmo doenças físicas, cardíacas, diversos tipos de doenças, né, que são produto apenas de disfunção corpórea. Então, quer dizer, isso prova que Deus existe? Não, mas isso prova que seres humanos são mais felizes quando firmemente religiosos, quando firmemente escorados na ideia de que a vida tem sentido, tem propósito, não é um jogo aleatório de roleta, né? Porque essas convicções filosóficas conduzem muito mais facilmente ao desespero, à ansiedade, né? Ao estresse e até mesmo as consequências mais nefastas, né? Das mortes por desespero, suicídio e assim por diante. Muito bom. Eu vou falar. É importante. Eu lembrei aqui Einstein. Einstein diz: Deus existe. Não existe uma mente mais preciosa do que Einstein. É claro, o caos não cria nada, diz Kardec. Há uma ordem que se repete no nascimento das plantas, há uma ordem no universo. Descartes vai procurar Deus. Ele mergulha no pensamento, episódio do cogito, e ele descobre no mais profundo do seu pensamento que existe uma ordem no universo, que existe Deus. Primeiro ele descobre que ele existe.
Ele descobre, ele fica perdido, ele diz, eu existo, mas e depois? O que existe à minha volta? Aí ele mergulha mais, ajudado pela equipe do Espírito Verdade, por Jesus mesmo. Ele sonhou com 23 anos, 3 vezes com o Espírito Verdade, que disse que ele faria uma obra linda. Então ele mergulha mais dentro dele e diz, não, se eu penso, se eu existo, Deus existe. E a ordem volta à cabeça dele. Ele faz um trabalho belíssimo, estuda 18 anos, escreve sobre o método, buscando a possibilidade de chegarmos à compreensão de Deus. Um número enorme, Dr. Brian, Dr. Ian Stevenson, Dra. Elizabeth Kubler-Ross, Dr. Elizabeth Suíça, Dr. Brian, psiquiatra norte-americano, Dr. Ian Stevenson também, Dr. Banerjee. Então basta pesquisar. E a parapsicologia hoje, livros, Parapsicologia, Hernani Guimarães, Parapsicologia e suas perspectivas, meu pai, livros sobre a mente, a Luisa Heine, os livros do Joseph Heine, eles admitem tudo que o Espiritismo diz, inclusive a existência de Deus. Basta ler os livros. Meu Deus, se Deus não existisse, seria o caos. Sartre, o grande materialista, no fim da vida ficou louco. Ele viu uma lagosta andando atrás dele. Por quê? Porque a existência seria inútil. Ele foi estudar o existente completamente maluco. O pai diz a mente dele era um torvelinho, apesar da inteligência. Ele foi estudar e diz que o existente era inútil, uma paixão inútil. Morria, acabou. Isso provoca depressão, suicídio, e como você falou muito bem, existe vários especialistas, neurocientistas, que provam que existe uma possibilidade, porque como explicaria as leis? Então, aquele filósofo cadeirante Hawking, muito divertido, ele quis explicar por que Deus não existe, mas ele explicou sem ele saber que Deus ama. Ele ficou numa cadeira de rodas, só falava pelo computador, nunca reclamou. Foi traído pela primeira mulher, foi abandonado pela segunda mulher, nunca contou a vida dele, contaram. E ele achava que Deus não existia. Então deu o exemplo dele, eu chorei de rir. Um jardineiro que cuida das suas flores, que cuida de tudo, mas não é Deus, é o jardineiro que cuida inteligente, ele tinha tanta vontade de negar a existência de Deus, acho que apesar da bondade ele estava revoltado com Deus. Uma fé na negação. Né? Que ele acabou falando que para as flores nascerem precisa um jardineiro. Para esse universo que nos acolhe, que nós nem conhecemos, com uma ordem inteligente, hoje existe um grande número de cientistas, um grupo que fala sobre a ordem inteligente. Trocaram o nome de Deus por ordem inteligente e leis inteligentes. Tudo bem, que chame de jardineiro, de Jeová, de Deus, mas existe, como explica a Gênesis, e Kardec fala também, se olhamos um relógio, sabemos que o mecanismo foi feito por uma inteligência. Então, quando olhamos o universo, o próprio planeta Terra, a ordem relativa das estações, a instabilidade da matéria, sabemos que existe uma ordem de leis inteligentes. E Einstein, ainda lindo, amo muito, ele diz assim, o materialismo foi asfixiado, dissolveu, morreu pela antimatéria. E a física transcendeu, dissolveu-se na compreensão da instabilidade da matéria e da existência de algo que ainda não compreendemos bem, a antimatéria. Então, melhor explicada pelo Espiritismo. Esse foi Na Estrada com Rádio Idefran, no 18º Congresso Estadual de Espiritismo.